Salve, salve! Muito prazer, meu nome é Felipe Guizoli. Se você caiu nesse vídeo aqui, é porque você está precisando aprender matemática. Seja porque você gosta de matemática, seja porque você precisa mandar bem em matemática para obter algum resultado numa prova ou no concurso, seja porque você está cansado, cansada e precisa mudar radicalmente sua relação com a matemática. Qualquer um que seja os casos, eu quero te apresentar aqui o método do universo narrado, para você realmente mudar sua relação com a matemática de uma vez por todas. E eu quero te apresentar também o Desvendando a Matemática, que é o nosso curso de embasamento em matemática, com a proposta de você construir uma base indestrutível em matemática, de uma vez por todas, em até 8 semanas. Pois é, essa base indestrutível é tudo que você precisa entender e dominar da matemática para você nunca mais patinar nela, para você nunca mais sentir insegurança, falta de confiança com a matemática. Eu quero te contar um pouquinho melhor sobre que base indestrutível é essa e por que esse curso é desse jeito. Eu acho que isso vai ser bom, porque talvez você pode estar se perguntando aí, será que esse curso é para mim? Não tem como eu te falar de imediato, porque a verdade é que eu não te conheço. Então eu vou te contar um pouquinho sobre o que é o curso e o que a gente pensou quando a gente montou ele, e você decide por si só, até o fim do vídeo, se ele vai ou não atender às suas expectativas. Pode ser, me parece razoável. Antes de tudo, então, eu preciso te contar como é que o curso surgiu. Se você jogar no Google aí, cara, facilmente você vai encontrar algumas notícias como essas aí. Entra ano e sai ano e as estatísticas mudam muito pouco, cara. Sempre 80, 90, 95% dos estudantes que concluem o ensino médio não sabem nem o básico de matemática. Então a verdade é que esse aqui, cara, não é um curso de matemática como qualquer outro, porque eu acho que um curso de matemática como qualquer outro vai acabar formando um estudante como qualquer outro. E os estudantes são formados de modo que, como vocês viram, quase a totalidade deles não sabe nem o básico. Então nossa proposta é totalmente diferente da proposta do ensino tradicional. Então a gente não foca na mera reprodução mecânica de fórmulas. Eu até gosto muito de um trecho do Charles Chaplin que para mim contrasta bem como foi que eu aprendi matemática e como que a gente tenta ensinar matemática aqui. Pois é, o que isso tem a ver com a matemática? Fala a verdade. Você aprendeu matemática na escola apertando parafuso, não é? Igualzinho o Charles Chaplin ali, o cara aperta um parafuso e ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Sabe, quando você está estudando matemática, você até decorou uma formulinha, você decorou uma musiquinha, você sabe às vezes reproduzir um negócio ali, mas assim, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Quando você vai fazer uma lista de exercícios, cada vez que você vai olhar o gabarito para ver se você acertou ou errou, é uma surpresa. Você raramente consegue ter certeza se você acertou ou não, porque você nunca sabe de fato o que está acontecendo. Você está só apertando o parafuso, fazendo uma reprodução mecânica das coisas, de fórmulas, de conceitos que às vezes você nem entendeu, mas você gravou um amontoado deles. Eu não acredito, apesar de que eu, fui educado assim na matemática, foi assim que eu aprendi matemática, não aprendi, eu estava naquela estatística da totalidade dos estudantes que se formavam sem saber nem o básico, mas enfim, foi assim que me ensinaram. Eu não acredito que isso de fato vai fazer ninguém aprender matemática. Então, a gente foge completamente do método tradicional de ensino. Aqui a gente foca em entender as coisas, entender as equações, de onde que elas vêm, como que elas funcionam, porque eu acredito genuinamente que só um entendimento profundo dos princípios que fundamentam a matemática e de como ela funciona vai nos possibilitar compreender como que de fato a matemática é. E isso é o que vai nos dar autonomia, confiança e segurança na hora do estudo da matemática. Vai fazer com que a gente pare de ficar cheio de dúvida, de insegurança, porque a coisa vai deixar de ser um negócio que a gente não entende nada e que funciona de um jeito meio mágico, de acordo com um tanto de forma que a gente não sabe nem de onde que veio, e agora passa a ser uma coisa que a gente simplesmente entende, sabe como ela funciona, então a gente sente segurança para trabalhar com ela. Uma outra coisa muito importante do Desvendando a Matemática, ele é um curso cuja proposta é construir uma base indestrutível na matemática. Como assim uma base indestrutível na matemática? Boa parte dos estudantes que chegam pra gente, isso chegou até a acontecer comigo, são estudantes que às vezes, quem sabe, já até estão no ensino superior.
São estudantes que encontram dificuldade em matemática, às vezes em níveis elevados. Estudantes que querem fazer um vestibular concorrido de medicina, ou às vezes uma prova militar. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, às vezes até um estudante que está no ensino superior, cursando um curso de engenharia, o problema de todos eles é o mesmo, cara, é na base, porque a matemática ela tem uma particularidade que nem todas as disciplinas gozam disso, que é o fato de que os assuntos são todos muito entrelaçados. Eu gosto de comparar o estudo da matemática e o estudo de outras disciplinas, tipo história, por exemplo, com a construção de um prédio e a construção de um condomínio de casas. Pera aí, eu não estou dizendo que estudar história é mais fácil ou mais difícil que estudar matemática não, tá? Estou dizendo só que é diferente. Como assim? Então imagina aqui um condomínio de casas, o estudo da história, por exemplo. Cara, se uma casa ali de repente cair, uma casa não estiver muito bem estruturada, cara, as demais casas continuam em pé de boa, concorda ou não? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não compreendeu muito bem algum assunto da história, sei lá, como que foi a política na era Vargas, beleza, você não entendeu muito bem, é uma casa que está com a base meio fraca, que uma hora vai cair, é um assunto que você não domina. Dificilmente isso vai afetar seu entendimento sobre a Revolução Francesa. Tá entendendo? É uma casa diferente, com uma estrutura diferente. Os assuntos são um pouco mais isolados, um pouco menos interconectados. Já na matemática, isso dificilmente vai acontecer. Se você estiver construindo o último andar desse prédio, por mais que você coloque vigas resistentes e reforce a estrutura, não vai fazer a menor diferença se o alicerce, se a base lá embaixo não estiver firme o suficiente. Na matemática, os assuntos todos são 100% interligados e o edifício tem que ser construído andar por andar. E aí o que eu percebo é que na maior parte dos alunos, quando eles encontram uma frustração com a matemática, é simplesmente o edifício ruindo, exatamente como aparece nessa imagem aí, cara. Olha que cena mais triste. O prédio tá inteirinho, tá lindo, só que a base, o alicerce, falhou e a estrutura inteira caiu. Eu conheço alunos que foi no ano em que ele foi fazer vestibular que ele descobriu que a estrutura dele ruiu, que ele não conseguia fazer as questões do vestibular, mas na verdade ele não conseguia fazer coisas muito mais básicas. Tem alunos que vão descobrir que o edifício vai ruir na hora que eles entrarem na universidade. Quando o aluno vai fazer algumas matérias de cálculo, algumas matérias mais avançadas, ele percebe que lá embaixo, na base, falta muita coisa para ele conseguir construir os demais edifícios. Então, a gente entende que boa parte do motivo para essa estatística ser do jeito que é porque os estudantes têm uma defasagem muito grande na base em matemática. Toma muito cuidado, não estou falando para você estudar matemática básica, eu estou falando para você construir uma base indestrutível em matemática, que é entender tudo que é necessário, tudo que é essencial e imprescindível para você dominar bem, entendendo cada princípio, entendendo como cada coisa funciona, para que você possa, a partir daí, ter total domínio, segurança e confiança para estudar qualquer outro assunto de matemática. Eu estou falando então em construir o alicerce, é o andar zero, cara, é a estrutura sobre a qual você vai conseguir colocar os demais andares do seu edifício. E aí você coloca quantos você quiser. Se você quiser fazer uma faculdade de matemática, uma faculdade de engenharia, se você nem quiser seguir isso, quiser só estudar para passar num vestibular e seguir uma outra carreira, beleza. O importante é que, independente do número de andares que você for construir ali em cima, o seu foco tem que ser em construir um alicerce muito firme para sustentar todos os andares que a gente for colocar em cima. Então é isso, o nosso foco é atacar de um jeito completamente único e inovador a base, a estrutura. Não só isso é importante, porque às vezes se você for fazer um concurso ou o Enem, por exemplo, cerca de 70% do conteúdo que cai lá de matemática é de matemática básica, são conteúdos mais básicos. Então não só é fundamental você estudar essa base com muita cautela, porque é o que cai na maior parte das vezes nas provas, como é entender essa base que vai te dar a estrutura que você precisa para construir os demais edifícios, para você realmente nunca mais se sentir inseguro ou insegura, com falta de domínio, com falta de confiança na matemática. Tá, mas isso dá assim, funciona para quem? Será que vai funcionar para mim? Vamos chegar lá. Deixa eu te contar então, quando eu criei o Desvendando a Matemática, eu imaginei que a maior parte dos alunos que iriam se interessar por esse curso seriam alunos ali entre 16 e 21 anos, alunos que estão
terminando o ensino médio ou acabaram de concluir o ensino médio e estão estudando para prestar concursos e vestibulares. Pelo menos esse era o público com quem eu sempre tinha trabalhado no ensino presencial. Quando eu dava aula aqui, nas principais escolas e cursinhos de Belo Horizonte, eu trabalhei muito com esse público. Vestibulares de alta concorrência, turmas medicina, turmas militares, IME, ITA, eu sempre trabalhei com esse público de pré-vestibular. E de algum jeito eu imaginei que esse seria o maior público do Desvendando a Matemática, mas eu tinha me enganado. Hoje a gente tem milhares de alunos no Desvendando a Matemática, entre 11 e 60 anos de idade. Pois é, tem uma parcela significativa que é uma galera que está realmente estudando para fazer Enem, a galera que quer fazer vestibulares concorridos, que quer entender a matemática de verdade, pessoas que querem fazer provas militares, AFA, SpaceX, IME, ITA, Escola Naval. Só que a gente tem também vários alunos do ensino fundamental que já estão encontrando algumas dificuldades em matemática, algumas lacunas e estão querendo aprender a matemática de verdade. Temos também diversos pais que estão aprendendo e querendo entender matemática para poder auxiliar os filhos. Temos vários alunos também que estão no ensino superior, como eu já disse, que estão cursando alguma faculdade que de algum jeito exige matemática no meio, seja uma faculdade de exatas ou seja alguma faculdade que de algum jeito vai ter um pouquinho de matemática, e eles começam a encontrar várias lacunas ali que os impedem de avançar. É o edifício ruíno, como a gente já comentou antes. A gente tem então, como eu disse, cara, os mais diversos tipos de alunos, inclusive professores de matemática, cara, que entram aqui querendo encontrar um jeito diferente, mais inovador de transmitir a matemática para os seus alunos, um jeito que seja mais eficaz. Então, assim, isso para mim é um motivo de muita alegria, perceber que todas essas pessoas de um espectro tão amplo fazem parte da nossa base de alunos. E o que todas elas têm em comum? O fato de que elas querem aprender matemática. É isso? Uai, só isso? Sim, mas por que elas querem aprender matemática? Porque elas sentem que em algum momento da vida delas existiu algum tipo de lacuna que as impossibilitou de realmente entender como é que a matemática funcionava, aprender a coisa de verdade, de um jeito que as desse autonomia, confiança, segurança no estudo da matemática. Inclusive, olha pra você ver, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele já é engenheiro civil formado, e a gente estava conversando exatamente sobre essas lacunas. E ele me falou, cara, eu me formei em engenharia, fiz todas aquelas matérias, fiz todos os cálculos, etc e tal, e até hoje eu não sei o que é um seno. Você me pergunta o que é um seno, o que é um seno, de onde que veio isso, para que serve? Eu sei o seno de 30, eu decorei um tanto de coisa, eu fiz todas as provas, eu sei aplicar em algumas contas, mas eu não sei o que é, para onde que veio, por que esse negócio veio a existir, qual que é a função disso. Ele só aprendeu a apertar o parafuso, sacou? É uma lacuna que ele encontrou lá na frente depois de ter se formado enquanto engenheiro, e ele mesmo sentia essa necessidade de voltar e revisitar a matemática para aprender de um jeito que ele compreendesse, entendesse como é que as coisas funcionam e que não fosse um amontoado de forma que ele decorava só para passar nas provas e depois pegar um diploma. Então, o Desvendando a Matemática, ele é para todas as pessoas que, assim como eu, que foi ensinado por um método que não privilegia o aprendizado, sentem que precisam ainda aprender matemática. Seja por simplesmente mera questão pessoal de falar, cara, eu quero entender como é que isso funciona, seja porque você precisa disso para ter um bom resultado numa prova, num concurso difícil, concorrido, ou seja porque você está, às vezes, no ensino fundamental e não quer passar pela frustração que a maior parte dos estudantes passam, que é terminar o ensino médio sem saber nem o básico de matemática. Então é isso, o Desvendando a Matemática é para essa galera que quer aprender matemática, mas aprender como, cara? Aprender entendendo de verdade tudo que você precisa dominar para que você consiga estudar com fluência qualquer outro assunto de matemática daí para frente, construindo isso que a gente chama de uma base indestrutível em matemática, um domínio de todos os assuntos mais importantes, com uma abordagem muito única, para que você os compreenda de modo a realmente ter aquela estrutura firme o suficiente e poder construir quantos andares você quiser em cima desse seu edifício da matemática. Então aqui a gente não vai gastar nenhum tempo focando em decorar fórmulas, em memorizar coisas, em apertar parafusos, não. O nosso método consiste em entender os princípios que fundamentam a matemática. Eu gosto de falar muito no curso que a matemática é exatamente como um jogo. Então a gente vai focar em estudar as regras desse jogo para que a gente possa desenvolver fluência nas diferentes jogadas que a gente pode fazer. Então, para quem que não é o Desvendando a Matemática,
Ele não é para quem quer continuar apertando o parafuso, continuar decorando, memorizando um tanto de fórmulas de um jeito mecânico, sem nem entender de onde elas vêm e o que elas querem dizer. Ele definitivamente não é para quem quer malhar braço, para quem sente que a matemática é uma atividade braçal, quem quer terminar de estudar um assunto e fazer uma lista de dezenas e centenas de exercícios achando que é a repetição, é o aperto constante, frequente e repetitivo do parafuso que vai te fazer entender matemática. Para quem está satisfeito com o método tradicional de ensino e sente que ele realmente foi eficaz em te fazer aprender matemática. Bom, se você de algum jeito quer continuar em alguma dessas características aí, se você acredita em reproduzir, memorizar fórmulas, em decorar um tanto de coisa, um amontoado de informação, sem nem saber o que aquilo significa de verdade, se você acha que isso é eficiente para você, talvez o Desvendando a Matemática não seja para você. E esse método de ensino que fundamenta o Desvendando a Matemática, ele é sustentado não só pela minha experiência, como eu comecei compartilhando com vocês na aula 1 dessa travessia, mas também pela experiência, cara, de centenas de alunos que viveram uma transformação parecida com essa. Eu sei que hoje em dia na internet, cara, todo mundo tá te falando que vai te ensinar X, Y, Z e às vezes nem te ensina nada. Vocês tiveram, de fato, a experiência, cara, de participar da travessia e vários de vocês, a gente recebeu ao longo dessa semana centenas de comentários, velho, de pessoas que já passaram a ver a matemática de um jeito diferente, que aprenderam muito em uma única semana, cara. Isso a gente fez de graça, imagina como que não é o nosso conteúdo, o nosso curso pago, imagina o tanto que a gente não leva a sério isso. E eu poderia ficar aqui, cara, te mostrando também centenas de relatos de alunos do curso, como o da Bianca, que tinha uma relação horrível com a matemática e hoje ela manda muito bem, cara, ela conseguiu construir essa base indestrutível e ela tem total autonomia, segurança e confiança no estudo da matemática. Sério, eu poderia te mostrar dezenas, centenas de transformações assim, do antes e do depois. A gente tem muito disso, mas eu quero poupar um pouco seu tempo. Se você estiver desconfiado, vai na página ali, cara, tem um depoimento e relato de dezenas de alunos nossos contando um pouquinho da transformação que o Desvendando a Matemática fez na vida deles. Beleza, vamos então ao curso Desvendando a Matemática e tudo que você vai ter acesso nele. Primeiro, o curso é composto por 9 módulos. Você pode ver na descrição, na página aí, né, quais são cada um desses módulos. E talvez alguns de vocês se perguntem, poxa, mas não tem um assunto de matrizes ou assunto de logaritmos. Lembra que a nossa proposta não é fazer um curso completo de matemática, é te dar tudo, sem faltar nada, tudo que você precisa para construir uma base indestrutível em matemática. E estudar, por exemplo, matrizes não faz parte disso, muito pelo contrário, a gente entende que com tudo isso que a gente está oferecendo aqui, o estudante vai conseguir construir uma base completamente indestrutível na matemática, de modo que em qualquer outro assunto que ele vai estudar lá na frente, ele vai ter total domínio, autonomia e segurança ao estudar aquilo. Como a gente tinha conversado, existe um problema enorme na base em matemática, de modo que a coisa mais importante que você tem não é estudar logaritmos ou funções exponenciais, não, e talvez a dificuldade dessas coisas não estejam nelas mesmas, mas sim na base. Então aqui a gente está oferecendo nesses módulos tudo que a gente tem visto, não só pelo que eu acredito, mas pela experiência de mais de 2.000 alunos, que é o essencial para você construir essa base destrutiva em matemática, ganhar total domínio e segurança nela, para que você consiga estudar tudo com autonomia daí em diante. Eu digo isso porque direto a gente está fazendo pesquisas com os alunos para melhorar e incrementar cada vez mais o curso dentro da sua proposta. E atualmente nas últimas pesquisas, é isso que a gente tem recebido. Cara, tá ótimo, não tem nada a melhorar, então eu acredito que a gente realmente chegou num ponto em que o que a gente está oferecendo é absolutamente tudo que você precisa para construir essa base indestrutível em matemática e ter total segurança e autonomia em estudar qualquer outra parada da matemática em diante. Qualquer outro andar que você vá construir ali em cima vai ser tranquilo, porque o seu alicerce está 100% firme. Além disso, o curso é 100% online, cara. Você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser. Você pode diminuir ou aumentar a qualidade das aulas. A gente sabe que aqui no Brasil a internet nem sempre é das melhores, então às vezes sua conexão não está tão boa. Você pode assistir numa qualidade inferior, apesar de que a gente te entrega em Full HD para você assistir em altíssima qualidade. Você pode aumentar e diminuir a velocidade das aulas, assistir, cara, no seu ritmo, no seu tempo, do jeito que eu acho que a educação tem que ser. Além disso, no final de cada módulo, a gente vai ter pelo menos 2 listas de exercício.
Nível 1 e nível 2. As listas de nível 1 são muito voltadas para o público do ensino fundamental ou talvez quem tenha muita dificuldade em matemática. São listas mais básicas para você praticar os conceitos mais primitivos e se familiarizar e ganhar intimidade com eles. Já as listas de nível 2 já são listas com exercícios de vestibulares e concursos para a galera que está focada em preparação. Essa é uma atualização do curso e a gente está sempre dividindo em todos os módulos os exercícios nesses dois níveis, para a galera praticar, para a galera treinar, para a galera que tem muita dificuldade de poder se ambientar com aquele assunto e depois treinar para como isso vai aparecer em provas e concursos. Além disso, em todas as listas, no finalzinho delas você vai encontrar uma mensagem como essa aí. Ficou com dúvidas? Acesse esse código para entrar numa playlist com todos os exercícios resolvidos e comentados por mim em vídeo. Pois é, em todas as listas de exercício de nível 1 e nível 2, de todos os módulos do curso, então são quase aí 20 listas de exercício, todas têm absolutamente todos os exercícios resolvidos e comentados por mim em vídeo. E você me fala, caramba, beleza, e se ainda assim eu ficar com dúvida? Cara, a gente tem monitoria de segunda a sexta-feira dentro da nossa plataforma, onde eu e pessoas da minha equipe estão à disposição para te responder, para tirar alguma eventual dúvida caso tenha ficado. Eu acho que isso é essencial, um acompanhamento da nossa parte para que você possa caminhar da forma mais fluida possível até atingir essa base matemática indestrutível. Então você não vai ficar desamparado nem desamparado aqui, a gente está à disposição para te ajudar no que você precisar. Além disso, você vai ter acesso, cara, a todo o material teórico do curso. Tipo isso aí, tá vendo aí na tela? Pois é, você vai poder baixar todos os PDFs com todas as anotações de aula, igualzinho foi feito lá na aula, de modo que se você quiser, você não precisa copiar tudo que tá ali, você não precisa perder esse tempo, você vai ter todo o caderno de aula, igualzinho tá rolando ali na aula que você estiver assistindo. O acesso ao curso funciona com um período de assinatura, é uma assinatura anual, você vai pagar um valor e vai ter acesso por 12 meses. Se você quiser, no final desses 12 meses, você pode renovar por mais 12 meses, você pode ficar quanto tempo você quiser. Tô dizendo isso porque às vezes tem gente que fala assim, não sei se eu queria entrar agora, eu quero entrar daqui a pouco. Cara, lembra que a proposta do curso é que ele consiga ser feito todo em 2 meses. Ainda assim, a gente dá 12 meses para que você possa assistir e reassistir quantas vezes você precisar, e ainda assim você pode renovar por mais um ano caso você queira. Isso é bom porque pode ser que daqui a um ano você queira entrar para a turma e às vezes as matrículas estão encerradas porque a gente vai estar reformulando o curso ou fazendo alguma outra coisa, mas se você já for aluno, sempre, ainda que a gente esteja com as vagas fechadas, você pode sempre renovar por mais um ano, caso você já esteja dentro da nossa plataforma. Eu preciso dizer algumas coisas ainda que vão ser exclusivas desta turma que a gente está abrindo agora. Presta muita atenção nisso, ela vai contar com alguns bônus. O primeiro deles é que o curso vai ser 100% ao vivo. As aulas vão rolar sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, no período então da manhã, horário de Brasília. A gente vai começar no primeiro domingo de outubro e vai terminar todo o conteúdo até a metade de novembro, ou seja, se você quer fazer o Enem ou outras provas ainda no fim deste ano, cara, a gente vai ter o curso inteiro ao vivo e a gente vai terminar tudo até o meio de novembro. O curso vai ser todo comigo, vai ser live, você pode tirar dúvida, interagir durante a aula e a gente está super à disposição para te atender da melhor forma possível. A gente nunca fez isso antes, é a primeira vez que a gente está fazendo um curso 100% ao vivo, então vê se não perde essa oportunidade. E sim, é claro que vai ficar gravado para você assistir e reassistir de novo quantas vezes você precisar, pode ficar tranquilo. O segundo bônus que essa turma vai ter acesso é acesso à regravação do curso. Talvez você pense aí, cara, mas eu nem queria acompanhar ao vivo, nem tô focado em estudar agora nesses próximos 2 meses. Cara, tranquilo, a gente está regravando o curso e reformulando todo o material, de modo que até o fim do ano a gente vai ter todo esse curso já produzido, gravado em aulas menores. É o mesmo conteúdo que a gente vai dar ao vivo, mas em aulas mais fragmentadas e tal, para talvez facilitar a sua organização e a busca. E a gente vai disponibilizar todo esse curso regravado e atualizado para essa turma de agora. Então você vai ter acesso a todo o curso ao vivo comigo. Você pode reassistir quantas vezes você quiser esse curso ao vivo e ainda assim, no fim do ano, quando tiver pronto essa regravação, essa atualização do curso, a gente vai disponibilizar tudo para vocês. O mesmo conteúdo que você viu ao vivo, só que agora regravado em aulas menores, mais fragmentadas, mudando um pouquinho só a organização do assunto, você vai ter acesso a isso também. O terceiro bônus que vocês vão ter acesso é um kit do Universo Narrado, cara, que é esse kit aí, que é um kit com caneca do canal, caderno, estojo,
régua, pasta, materiais para você organizar os seus estudos, materiais que não estão à venda e a gente costuma disponibilizar para alguns alunos, como nesse caso. Então, os 20 primeiros a se matricularem nesta turma vão receber em casa um kit completo do Universo Narrado. Quarto bônus que essa turma vai ganhar, também pensando na galera que vai fazer vestibular esse ano, você vai ganhar gratuito, 0800, um curso de revisão completa para a prova de Física do Enem esse ano. Vai ser um curso que vai rolar na semana anterior ao segundo dia de prova do Enem, e é um curso de revisão que você não vai precisar pagar mais nenhum centavo por ele, cara. O curso tem esse valor. A gente nem tá vendendo nesse momento. Você vai falar, eu queria comprar só esse curso de revisão, você nem consegue. Você vai ganhar esse curso de graça, cara. Mais uma vez, e a gente pensando aqui no finzinho do ano, em quem tá aí se preparando para as provas, para o Enem, você vai ter acesso a todo o material, todas as aulas ao vivo que vão rolar nesse curso de revisão para a prova de Física do Enem. Então presta muita atenção, as matrículas vão se iniciar na segunda-feira, no dia 27, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Existe um grupo também de pré-matrícula, no qual a gente vai disponibilizar o link para a matrícula 1 hora antes. Então lá você vai aumentar a sua chance de garantir a sua vaga e também de concorrer a esses prêmios, basta entrar no grupo aí. Como assim aumentar a chance de garantir a sua vaga? Bom, as vagas são limitadas por alguns motivos, né? Nossa equipe é limitada, não consegue atender a todos e principalmente pelo fato de que a gente está fazendo agora o curso 100% online, cara. Se o curso é 100% online, não dá para eu ter uma aula ao vivo com 2.000 alunos, e nenhuma sala de aula comporta essa quantidade de alunos, mesmo uma sala de aula à distância. Querendo dar um atendimento legal e poder tirar a dúvida de vocês, a gente precisa limitar o número de alunos, justamente para a gente ter um curso legal ao vivo, onde a gente consiga atender as demandas dos alunos ali ao vivo, beleza? Então fica muito atento, as vagas são sim ilimitadas. Quem já participou aqui de outras matrículas de cursos nossos sabe o caos que é aqui, e site caindo e vaga acabando, e cara, já teve vezes que a gente abriu as matrículas e fechou no dia seguinte, teve vezes que a gente fechou no mesmo dia. Então se você está muito interessado, entra no grupo da pré-matrícula, porque lá a gente vai disponibilizar o link para matrícula 1 hora antes, fechou? Pronto, e agora você me fala, tá, e aí quanto que custa essa parada? É isso que eu quero saber, isso tudo aí você me falar, cara, deixa eu te contar. Primeiro você tem que sacar o seguinte, aonde que vende essa parada? Eu acho que isso é importante e eu acho que dificilmente você vai achar um lugar onde vende isso, cara. O que você vai achar por aí, velho, são cursos tradicionais, talvez com o mesmo método que foi usado para te ensinar na escola e que não foi tão eficiente. Então primeiro eu quero que você reconheça, eu tô gastando um tempão aqui pra você entender o valor do que a gente tá te oferecendo, cara. São anos e anos, cara, sintetizados, livros e livros que eu li, cara, cerca de 20 mil reais em livros, cara, que eu já gastei estudando e lendo ao longo de vários anos, e eu sintetizo de algum jeito o melhor disso para construir um caminho legal, para que a gente possa construir essa base indestrutível. E cara, você me fala, pô, quanto que vale isso? Eu não sei, cara, quanto que vale você realmente ter domínio total da matemática, não patinar nunca mais nela, entender como é que ela funciona, ter segurança, autonomia. Isso é meio particular de cada um, cara. Quanto que vale para cada um é mesmo individual. Mas o custo disso, eu te falo que custa R$2 por dia, cara. O que você acha? Por R$2 por dia, não tá? Não sei, tá um preço interessante, né? Razoável, mas não custa nem isso não, cara. Deus mano. Custa menos de R$1 por dia, cara. Menos de R$1 por dia. Exatamente, cara. Esse é o valor do Desvendando a Matemática. Você pode dividir em até 12 vezes. Dá 12 vezes de R$34, se não me engano. Isso tá mais barato que Netflix. Cara, é muito conteúdo de muita qualidade. É minha atenção, da minha equipe. É muita coisa de altíssima qualidade que a gente tá entregando para vocês, para que realmente você faça parte desse time, cara, dessa equipe que desvendou a matemática, que tem uma base indestrutível em matemática, não patina mais nela, muito pelo contrário, tem total segurança na matemática para conquistar qualquer aprovação em qualquer prova que dependa da matemática. Bom, então é isso, esse é o preço, as formas de pagamento vão estar descritas melhores aí no site, você pode pagar no boleto, você pode pagar no Pix, dá para você pagar também no cartão de crédito, só dá para dividir no cartão de crédito, ou tem como dividir no boleto, no momento não tem como, dá para dividir só no cartão de crédito, de 1 ou até 12 vezes, e bom, é isso. Bom, e é isso aí, chegando aqui no fim, gostaria de mais uma vez repetir uma frase que eu gosto muito de dizer acerca do Desvendando a Matemática. Eu gostaria de dedicar, cara, realmente esse curso a todas as pessoas que, por falta de oportunidade ou por traumas pedagógicos, foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Espero te encontrar aí na próxima turma do Desvendando a Matemática.
que antes do curso do Felipe, eu tava muito sem rumo. Só que no fim das contas, eu não entendi o conteúdo e eu sempre acabava na mesma história, que era decorar uma fórmula pra entender um conteúdo. Eu olhava pra aquela prova assim, e cara, eu não sabia resolver uma questão sequer. E eu pensava, velho, tem algum problema nisso aqui, tem alguma coisa errada, não tá certo isso aqui. Sim, eu nunca tive base nenhuma na matemática. Eu não sabia fazer MMC, eu não sabia somar fração por isso. Eu não sabia fazer equação praticamente, e isso no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, assim. Isso de cara é um absurdo, né? Só que isso eu nunca conseguia aprender. O professor explicava, não sei se é tal. Eu acredito hoje que seria o método tradicional de ensino brasileiro, né? Mas eu não consegui, assim, entender. Eu tinha uma visão totalmente errônea de como a matemática funcionava. Para mim, a matemática era um monte de número jogado, um monte de símbolo e umas fórmulas inventadas do nada por alguém para resolver certos tipos de problema. Antes do curso, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade ali em resolver operações que envolviam frações, equações, potências, raízes. E sempre quando era deparado com um problema desse, a gente tá buscando na internet ali fórmulas e conceitos já prontos. Só que como era um simples decoreba, não tinha coisa realmente entendida aqui, era um processo que eu tinha que estar buscando de novo, sempre. Vestibulando, que achava que isso aqui era tudo fórmula, resolvia tudo na minha vida, mas não sabia nem manipular uma fração. Aparecia uma conta de trigonometria, eu saía correndo, cara. Não sabia resolver de forma alguma. Logo no início da minha graduação, eu detectei que eu tinha um problema sério em matemática básica, né? Por quê? O professor estava lá dando uma aula de vetores, né? E eu sabia definir vetor, né? Eu sabia dizer o que era um vetor. Mas eu não sabia, na hora de escrever a formulação matemática lá, como que eu ia escrever aquilo, né? Por exemplo, por que a componente x eu vou usar um cosseno? Por que no y eu vou usar o seno? Eu não sabia. Se eu mudar o ângulo, por que o x agora é seno e o y é cosseno? Eu não sabia o porquê disso, né? Em um momento eu senti que estava tudo errado. No momento em que eu perguntei para o meu professor por que menos com menos dava mais, ele me disse que era porque tinha uma sensação de positividade. E eu fiquei achando que aquilo ali estava errado, tinha alguma coisa de estranha naquilo. Sabe que o ensino público é defasado, o método tradicional de ensino me fez ter várias lacunas, né? E eu encontrei justamente a solução para sanar essas lacunas, né? Preencher essa lacuna. Eu encontrei a solução justamente no Desvendando Matemática. O curso é essencial para quem não tem base nenhuma em matemática, é essencial para construir a base. Cada módulo que eu passava girava uma chave na minha mente. Eu podia perceber a matemática de uma forma como eu não percebia antes. E hoje, depois de um tempo, né, de utilização do curso, eu tenho um resultado palpável do que realmente o curso me proporcionou. Ele mostrou a matemática de uma forma que o próprio nome do curso diz. Ele desvendou meus olhos e me mostrou o que realmente é. O curso Desvendando a Matemática, ele mostra pra gente que a matemática, por mais que tenha áreas muito complexas dentro dela, ela tá baseada em coisas muito simples, certo? E depois do curso, eu percebi que eu passei a ver a matemática de outra maneira, de uma maneira muito mais simples, mas a perceber também que há complexidade. Mas mesmo que haja essa complexidade, eu entendo ela porque eu entendi o básico. O que foi passado no curso é o básico, só que é o básico que transforma a maneira de você ler. É simples, mas me ajudou muito, porque eu sabia, depois disso, ver na frente, eu sabia falar assim, não,
aqui eu tenho isso, mas se eu fizer assim, eu vou ter isso e eu vou conseguir resolver a minha integral. Então o curso do Felipe é para matemática básica, mas me ajudou em matemática avançada, porque o básico faz o avançado. A matemática deixa de ser uma parada abstrata e passa a ser concreta. E cara, se hoje eu consigo fazer questões igual essa daqui que tá aqui no quadro, é graças ao curso Felipe Ghisoli, que me ajudou a ter uma base boa, a avançar em matemática e ter um crescimento exponencial. Porque se eu consigo hoje desvendar questões igual a essa, é porque o Felipe Ghisoli me mostrou como ter uma base boa, como estudar realmente matemática, como ter um olhar tanto para matemática quanto para as exatas. E então, com o curso, eu realmente consegui ter essa liberdade, né, de conhecer realmente a matemática, de entender questões mais elaboradas. Hoje me vejo com muito mais liberdade para brincar com os números e coisa que eu nunca imaginei ter antes. O investimento valeu muito, porque assim que eu fiz o curso, concluí todas as lições, fiz minha parte como estudante ativo, finalmente. Cara, isso fez uma diferença depois, quando eu entrei no ensino superior e vi que eu não estava com medo de trigonometria, sabia fazer qualquer tipo de manipulação matemática. Agora que eu abri o curso, cara, que curso, hein? Me surpreendeu. Eu pensei assim, porque eu não comprei antes. Assim, depois que você aprende a matemática de verdade, assim, dá uma felicidade, uma vontade de sair pra contar, assim, sair contando pra todo mundo, sabe? Tipo, nossa, cara, olha isso aqui, olha o que eu aprendi, olha que massa. Sair contando aqueles negócios lá, o que é o MMC, sair demonstrando as fórmulas, quebrando a fórmula, explicando pra todo mundo. Porque sua cabeça, realmente, você vira uma chavinha na sua cabeça, né? Então, assim, eu aprendi muito com o curso. Assim, eu seria totalmente outra pessoa se eu não tivesse comprado. E ainda bem que eu comprei, né?